Vamos abrir Atos 2. Amém? Ao cumprir-se 2:1. O dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. No capítulo 4, 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou com o nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha a dizer em contrário. Amém? Glória a Deus. O Evangelho, ele é o poder de Deus na face da terra. Jesus Cristo veio para ensinar, para anunciar, para revelar o Pai. Mas quem revela Jesus, quem ensina o Evangelho e quem faz guardar em nosso coração é o Espírito Santo. Os discípulos andaram com Jesus, viveram com Jesus, aprenderam dele, tiveram junto com Jesus, mas eles não tinham o Espírito Santo. E Jesus dizia a eles assim: olha, muitas coisas eu queria vos falar, mas não é possível, porque vós, homens, não podeis compreender, porque eles não tinham recebido o Espírito Santo. Nós só podemos compreender o Evangelho, nós só podemos obedecer o Evangelho, nós só podemos entender para viver quando o Espírito Santo nos é dado pelo Pai. Quando o nosso coração se abre, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, só Jesus. Mas a única pessoa que revela essa graça e que entrega a graça da salvação. A salvação é uma graça de Deus a nós. Não porque merecemos, mas Ele nos agraciou com o poder.
A salvação é um poder de Deus vindo através do Espírito Santo, penetrando no nosso coração, nos fazendo compreender os nossos erros e arrepender. A salvação, ela vem junto com o arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. E aí, sim, Cristo recebe. Cristo manifesta em nós pelo Espírito Santo. O segredo do Evangelho é totalmente o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. Nós vimos que Pedro era um homem forte, era um homem corajoso, destemido, era valente. E Pedro foi e disse: Senhor, jamais eu irei contigo, eu te negarei, jamais te negarei. E Pedro, no momento difícil de Jesus, no momento em que ele estava na cruz, que ele estava carregando, passando, porque Pedro se escondeu. Todos se esconderam. Todos eles presenciaram o momento em que Lázaro foi ressuscitado. No momento da ressurreição, estavam todos lá. No momento da transfiguração, estava lá João, estava junto com Jesus, e os discípulos, Tiago, viram o resplendor do nosso Deus. Eles presenciaram todas as maravilhas do reino. Presenciaram o poder de Deus através de Jesus, mas era impossível eles assumirem a posição de testemunhar Jesus Cristo. No momento em que Jesus foi crucificado, no momento em que ele foi preso, todos se ocultaram, todos se escondeu, até mesmo quem ajudou Jesus na cruz não foi nenhum dos discípulos. Não foi, foi um homem vindo do campo, em que foi e carregou a cruz. Ajudou Jesus a carregar a cruz. Porque onde estavam os discípulos? Temendo, tremendo. Onde estavam os discípulos? Escondidos. Isso por quê? Porque eles ainda não haviam recebido o poder que vem do alto. Eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder ele não é um poder, ele é uma pessoa, mas é vindo em nós que ele nos capacita a compreender, a entender esta palavra. Hoje, nós vemos que o mundo hoje quer ocultar a pessoa de Jesus. Querem apagar o nome de Jesus. Querem misturar o nome de Jesus com qualquer outra coisa. Há aqueles que estão no mundo em que quer dizer: nós também cremos em Jesus. Conheço Jesus. Eles querem apagar, enganar. Vivem no pecado, andam no pecado e falam de Jesus como que se conhecesse. Mas ninguém pode conhecer Jesus se não for pelo Espírito Santo. Se não for pela graça. Tem outros religiosos, pastores, igrejas, estão ocultando Jesus, apagando o nome de Jesus, porque eles mesmos se interpõem na frente de Jesus. Querem ser adorados, querem ser reconhecidos, querem ser vistos como a pessoa de Jesus. Mas isso porque igrejas assim não têm o Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo é que nos revela verdadeiramente quem é de Jesus. Somente o Espírito Santo é capaz de trabalhar no nosso coração de uma forma que nos leva à obediência, que nos leva a obedecer, que nos leva a assumir a vida com Jesus em renúncia ao pecado, odiando o pecado, detestando o mal e assumindo a posição de cristão. Somente o Espírito Santo nos conduz todas as coisas. Os discípulos participaram muito com Jesus. Mas naquele momento Pedro negou 3 vezes. Pedro, que era forte, corajoso,
negou, teve medo. O cristão sem o Espírito Santo é um cristão medroso. O cristão sem o Espírito Santo é um cristão que não testemunha. Porque a palavra de Deus diz: vós haveis de ser perseguido por causa do meu nome. E aquele cristão, se não tiver revestido no poder do Espírito Santo, ele jamais suportará a perseguição que há de vir sobre a face da terra, que nós já vemos hoje. O que é diferente, meu irmão, é o Espírito Santo, é os dons do Espírito Santo. É como o Espírito Santo age em uma igreja, manifesta o poder. O Espírito Santo, ele pega do poder de Deus e traz e entrega dons ministeriais aos homens, no qual nós somos capazes de renunciar tudo e declarar: eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Quando caluniados, quando suportando todas as coisas, chicoteados. Nós vemos que após Jesus, quando foi a descida do Espírito Santo e ficar em Jerusalém, até que receba poder que vem do alto, então descerá sobre vós o Espírito Santo. Amados, ninguém sem receber os dons, sem receber esse poder, esse derramar do Espírito, ele poderá servir a Deus. Porque senão ele vai negar, ele vai se esconder, ele vai temer. Somente o Espírito Santo é capaz de nos fazer verdadeiramente, genuinamente cristãos. Somente o Espírito Santo é capaz de colocar em nós um amor tão grande, tão intenso, que jamais nós negamos a Cristo, jamais. Nós vemos logo depois, Nero pegou aqueles cristãos que estavam cheios do Espírito Santo, prendeu eles todos em postes, colocou todos eles, jogava combustível e punha fogo. E a história testifica e testemunha que eles morriam cantando e glorificando a Deus. Morrer por Jesus. Nós vemos que Pedro, sem o Espírito Santo, ele não conseguiu nem testemunhar. Você é um desses? Não. Ele ocultou, ele se escondeu, ele temeu. Pedro temeu. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, nós vimos aqui, não só testemunhou quando ele estava lá dizendo: vós que crucificastes Jesus, ele assumiu. E nós vemos na vida de Pedro também, quando Pedro morreu, ele foi crucificado. E Pedro disse: eu não sou digno de ser crucificado como mestre, me ponha de cabeça para baixo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como mestre. Cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá intrepidez, é o Espírito Santo que dá ousadia, é o Espírito Santo que nos capacita a ver as pessoas com um amor tão grande, capaz de entregar a elas essa verdade do reino. É o Espírito Santo que nos faz amar o próximo como amamos a nós mesmos. O Espírito Santo é Deus aqui na terra. Ele move nesse lugar. E Ele tem feito e trabalhado nesta cidade toda, para que esta cidade, que você, a sua casa, a tua família, possa reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. É Ele quem tem entregado salvação. Amados, a salvação não é por vir à igreja. A salvação não é por ler a Bíblia. Nicodemos leu, entendia, conhecia, era doutor, era mestre. Mas Nicodemos foi encontrar com Jesus à noite, porque naquela época não tinha luz elétrica. Ele foi ocultamente, porque ele era doutor em Israel. Ele não podia testemunhar diante dos homens, dos doutores.
ele era conhecedor das leis, ele sabia todas as coisas, ele estava no Sinédrio, ele estava em todos os lugares de posição, mas ele não podia confessar Jesus. Ele disse, eu vejo que tu és vindo da parte de Deus pelas coisas que tu fazes, pelos milagres, pelos acontecimentos, eu vejo. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Se você não nascer de novo, você jamais poderá entrar no reino de Deus. Porque aquele que nasce é aquele que recebe do Espírito Santo o poder de fazer o nosso eu, o nosso homem velho, ser esmagado numa cruz. E nós passarmos a viver agora uma vida de Cristo em vida, aonde todos podem olhar para nós e dizer, verdadeiramente, este é filho de Deus. Verdadeiramente, essa pessoa esteve com Jesus. Eles eram homens incultos, eles não tinham conhecimento, mas a intrepidez, as palavras que eles falavam, foi reconhecido. Vemos que eles eram incultos, que eles são incultos, não tinha formatura, mas vemos que ele esteve com Jesus. Pela maneira que você fala. As nossas palavras põem para fora e traduz o que nós temos dentro do nosso coração. Se você tem o Espírito, se você tem a palavra de Deus, se você tem Jesus, e se realmente você está aqui para testemunhar Jesus, as tuas palavras testificarão que Ele vive em ti. Porque a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. O nosso coração se farta com as palavras da nossa boca. E é o Espírito Santo que faz resplandecer essa glória de Deus diante dos homens. É o Espírito Santo que ensina, que instrui, que guia. Ele é o próprio Deus vivendo em nós, morando em nós, habitando em nós. Se Ele habita em mim, o que eu temerei, meu irmão? Se Ele mora em mim, o que eu temerei? Nada e ninguém pode afastar, apagar o amor de Deus plantado pelo Espírito Santo dentro do nosso coração. Nada pode mudar o nosso sentimento de amor pelo próximo, quando o Espírito Santo trabalha e testifica, e move, e transforma, e faz viver, nos faz viver a vida de Deus dentro do nosso coração. Então nós amamos. Ninguém pode amar se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode alegrar se não for pelo Espírito Santo. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ela vem de Deus pelo Espírito Santo. A alegria, ela vem para nos fortalecer nos momentos mais difíceis da nossa vida. Porque enquanto aqueles que são naturais, que não têm o Espírito Santo, choram diante de circunstâncias e problemas, nós nos alegramos porque temos a certeza da glória de Deus em nós e por nós, do poder de Deus. A alegria permanece naquele que está cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos é dado e Ele distribui dons ministeriais. Ninguém que não recebeu dons do Espírito Santo é capaz de servir a Deus sem esses dons ministeriais. O homem não é capaz nem de compreender. Por isso, amado, nós somos chamados por Deus para testemunhar Cristo vivo, ressurreto, no meio de uma geração perversa e corrupta. O Cristo vivo, não importa o que passamos, não importa as circunstâncias, elas jamais serão capazes de sufocar o poder que opera em nosso coração. As circunstâncias jamais poderão mexer na nossa integridade, verdade, lealdade de anunciar a palavra de Deus quando somos templo do Espírito Santo. Ser templo do Espírito Santo é algo maravilhoso. Pedro temeu. Os discípulos se esconderam.
Mas cadê aqueles homens que viram a viúva de Naim passando com o seu filho morto e Jesus levantou o filho? Cadê aqueles homens que viveram junto com Jesus na multiplicação dos pães? Amados, a multidão seguia Jesus, não pelo que ele era, mas a multidão seguia Jesus porque ele queria, interessado naquilo que ele entregava e nos milagres que ele fazia. Mas hoje nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos é dado porque aquele que nasceu de novo, genuinamente, jamais abandona o Evangelho. Jamais envergonha do Evangelho. Jamais é detido por forças ocultas e forças malignas. Jamais ele pode ser impedido de pregar o Evangelho. Jamais. Porque o Espírito Santo nos entregou poder. Ficai. E eles estavam reunidos. A maneira com que eles receberam é reunidos. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam. Eles estavam fechados numa casa. Jesus havia morrido. Eles não se lembravam que ele disse: ao terceiro dia eu ressurgirei. Nem se lembravam, porque quem nos faz lembrar é o Espírito Santo. Toda palavra guardada em nosso coração é só pelo Espírito Santo. É Ele que nos faz lembrar as promessas. É Ele que nos faz confiar naquele que é fiel para cumprir cada uma da sua palavra. É Ele que nos faz lembrar. Então eles estavam fechados, orando e aguardando algo. Mas estavam temerosos. Medo, porque agora Jesus havia morrido, havia sido preso, e agora? Mas quando veio esse vento impetuoso e desceu sobre toda a casa onde eles estavam, como línguas de fogo, pousou sobre a cabeça de cada um. Fogo é um símbolo do Espírito Santo, porque o fogo, quando ele chega em nós, ele queima o pecado. Ele queima o desejo, a vontade de render ao diabo. Ele queima o propósito do coração de pecador. Ele faz com que o drogado seja livre das drogas. Ele faz com que o viciado abandone o seu vício. É um fogo que consome o poder das trevas. É um fogo que queima o desejo da carne de estar no pecado, de viver no pecado. Ninguém pode servir a dois senhores. E o Espírito Santo veio para limpar, para queimar, para purificar os corações, para santificar a nossa vida, para que possamos ser dignos de abrir a nossa boca e entregar aos homens essa palavra santa. Porque Deus é santo e Deus não convive com o pecado. Deus é santo e Ele nos deu o Espírito Santo para nos santificar, para nos purificar, para lavar o nosso coração de toda raiz de amargura, de toda inveja, de toda prepotência, de toda força maligna que induz o homem, levando ele a deixar de assumir Cristo para testemunhar de si mesmo. Hoje os homens querem matar Cristo na igreja. Hoje as igrejas empenham em anular o nome de Cristo, e nós aqui empenhamos em anunciar que Ele é o Senhor, é o Salvador. Jesus Cristo vive e reina eternamente em nós, por nós e para nós, até a consumação do século. O Evangelho todo empenhado em resplandecer quem é Jesus. Por que Jesus? E aquele que verdadeiramente recebe do Espírito Santo, ele se anula. Importa que meu eu se anule. Importa que a minha vontade esteja subjugada, diminuída, e que eu possa fazer a vontade de Deus.
que eu possa servir a um Deus que verdadeiramente quer me entregar aquilo que é sublime, maravilhoso, tremendo, que Ele dá àqueles que têm o seu coração aberto para receber. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes maravilhas Ele entrega do reino. Você precisa despertar, amado. Deus não te chamou para vir pertencer a uma igreja. Deus não te chamou para assistir um culto e aliviar o peso da sua cabeça e curtir o mundo. Deus te chamou para viver no reino dEle. E esse reino que é inabalável. É um reino que nos leva na presença do Pai, que não é passageiro, que é eternidade, para viver o melhor de Deus sobre essa terra e resplandecer a glória dEle diante dos homens. É algo precioso, é algo maravilhoso, que a traça não corrói, a ferrugem não é capaz de destruir, porque é algo concreto, verdadeiro. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nossa vida é a esperança de Deus fazer resplandecer no mundo a presença de Jesus aqui nessa terra. Jesus foi, mas Ele deixou a igreja. A igreja não é um amontoado de pessoas, não é um clube, não é uma reunião de pessoas que vêm descarregar aqui a sua consciência. Não, são reis, sacerdotes, príncipes, que recebem de Deus o poder para manter abaixo dos seus pés toda a força de principado e potestade, de pisar demônios, de pisar enfermidades, de destruir algo que o inimigo tem construído para a destruição dos lares, de construir lares firmados em Cristo, para que o mundo saiba e creia que Jesus Cristo é o Senhor, prevalece no meio dessa humanidade e vive e reina eternamente. E aqueles que o amam e se rendem e se entregam, viverão eternamente com Ele na eternidade. O Espírito Santo veio preparar um povo para morar na eternidade, amados. E o que é essa eternidade? Leia Apocalipse 21. Contemple a cidade santa. Põe esperança no teu coração. Porque o cristão sem esperança, ele é digno de lástima. O cristão que não espera pela nova Jerusalém, pela cidade santa. O cristão que não espera por isso, ele é digno de lástima, passou pela terra e não esperou nada e não obterá nada. Ou a esperança nos leva à conquista, nos leva à perseverança, nos leva a buscar cada dia mais esse reino inabalável que virá sobre nós e dominará toda a terra. E eis que o Senhor diz: venho sem demora, venho sem demora. Esse é os últimos tempos. Esse é o tempo em que nós estamos realmente precisando de voltar ao nosso coração, porque chegou o fim dos tempos. É muito engraçado, mas aquilo que nunca vimos antes, e a todas as profecias diante dos nossos olhos estão se cumprindo. Não perca a tua vida, não perca a tua salvação, mas proclame. Diga comigo assim: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o único motivo pelo qual eu estou aqui nessa noite. Somente por Jesus que eu vivo eternamente. Ah, Senhor, reveste, levanta tuas mãos, fica de pé. E vamos rogar que até morrer você possa carregar verdadeiramente Cristo, testemunhando na sua atitude, na sua maneira de amar, no seu lar, na sua família. Como você diz, sou cristão, e a tua casa é uma confusão. Como diz, sou cristão, e os teus filhos se perdem dia a dia. Como você diz, sou cristão, eu sou de Cristo, e você não resplandece a glória dele. Ele nos chamou para ser testemunha do poder dele,
para testemunhar as coisas que virão, para anunciar que Ele vive e que Ele vive eternamente, está no nosso meio. E você tem muitas maneiras de testemunhar. Se você receber do Espírito Santo, Ele fará da tua vida uma bênção para o teu irmão. Ele fará da tua vida uma bênção lá fora para as pessoas que não conhecem Jesus. O Espírito Santo está empenhado unicamente na revelação da pessoa de Jesus aos homens. Os homens não sabem que Cristo vive. Os homens não conhecem a Jesus. Conhecem aquele Jesus que o diabo tem tentado enganar, tem tentado mostrar através de religiões, através do mundo, através de políticos, através de pessoas que são indignas de anunciar e falar o nome dele. Mas verdadeiramente, Deus tem nos chamado para revelar Jesus, não é em palavras, não de palavras, mas de atitude, em amor. Com os teus olhos, você pode transpor para um coração que Cristo vive. Não precisa de falar, se você está cheio do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, para que o mundo possa ver e saber que verdadeiramente Ele vive. É o Espírito Santo capaz de revelar aos corações a presença de Jesus nessa terra. E Cristo vive hoje. E Cristo reina hoje. E Ele está no nosso meio. Você crê nisso? Não é apenas por palavras de crer, mas você testemunha isso? As pessoas que olham, as pessoas do teu trabalho, é capaz de dizer verdadeiramente ele esteve com Cristo? Quando você fala, quando você anuncia, quando você conversa, quando você fala algo no seu trabalho, as pessoas são capazes de perceber, ele esteve com Jesus e ele é um deles. Você é capaz de dizer, eu sou um deles, não de palavras, mas pela maneira que você vive o Evangelho. Evangelho, amado, não é para ser falado, porque Nicodemos sabia todas as leis, mestre, doutor, e ele diz, Nicodemos, se você não nascer de novo, se o Espírito Santo não entrar na tua vida, quebrantar o teu orgulho, libertar esse coração aprisionado à religião, à religiosidade, você não pode entrar no reino. Entrar no reino de Deus é algo que Deus tem preparado para cada um de nós através do Espírito Santo. Não é por trabalhar na igreja, não é por estar aí com camisa anunciando, mas pela atitude em amor. Porque o que persevera, qual as três coisas? Fé, esperança, vamos falar? Fé, esperança e amor. Fé, um dia vai acabar, não precisaremos mais dela. Porque nós usamos a fé para chegar lá. Para ir para a eternidade. Para manter fiel a Deus até que Jesus venha buscar sua igreja. Até o dia em que você partir daqui. Fé, esperança é que te põe junto com a fé. É como uma linha de trem. Fé e esperança andam junto. O cristão que não tem esperança da eternidade, que ele não projeta viver a eternidade com Deus, ele jamais chegará lá, porque a qualquer momento, qualquer vento, qualquer tempestade é capaz de roubá-lo, porque no coração não existe esperança. A esperança mantém o nosso coração firme. A esperança é que nos mantém arraigado, alicerçado no amor. E que não nos deixa bater em circunstância alguma. Mas quando as circunstâncias apertam, mais nós temos vontade, mais nós temos desejo, mais nós criamos força, mais anunciamos, mais oramos e mais proclamamos que Cristo reina e vive eternamente. Como aqueles cristãos que morreram cantando.
Estevão, quando estava sendo apedrejado, Paulo chegou e ficou parado para ver a morte de Estevão. Paulo era doutor da lei, ele conhecedor da lei, e Paulo perseguia os cristãos. E Estevão passou e lançou a capa dele aos pés de Paulo. Meu seguidor. Significa lançar a capa, significa meu sucessor. Jogou a capa e eles começaram a apedrejar. Estevão olhou para o céu, os céus se abriram. E ele viu Jesus à direita de Deus Pai. Amados, eu creio que esse resplendor de Deus, poder enxergar os céus abertos e ver o trono, as pedras não significaram nada. As pedras não puderam machucá-lo. É assim que Deus faz conosco. À medida que os ataques de pedras vêm sobre nós, elas não poderão nos alcançar, nos atingir. Elas nunca poderão nos abater, mas pelo contrário, aí a nossa força cresce, aumenta em anunciar ao mundo, em tirar, porque o que Jesus fez, João Batista não sabia se verdadeiramente ele era o Cristo, o esperado, o Messias que eles tanto esperavam. E ele então mandou mensageiros perguntando a Jesus: olha, João Batista vai ser decapitado amanhã cedo. E ele quer saber se é mesmo tu o Messias ou não, ou haverá de vir outro. Ele queria saber para morrer com alegria. E ele diz assim, ele não disse eu sou o Messias. Naquele momento, ele saiu fazendo o quê? Curando enfermo, libertando cativo, oprimido, paralítico, surdo, todas as pessoas. E ele saiu e diz, vai lá e diga para João o que você viu e o que você ouviu. É isso que importa. Não é pregar eu sou Jesus, não. As obras que nós fazemos testificam de quem somos nós. As nossas obras, elas testificam que nós somos de Deus ou não. Não adianta dizer eu sou de Jesus, mas as minhas obras falam muito mais alto. Cuidado, amados. Esse é tempo difícil em que você vai precisar reconhecer quem verdadeiramente tem o Espírito Santo. Porque o Evangelho sem o Espírito Santo nada adianta, nada serve. O Espírito Santo é o segredo, porque é o poder de Deus operando no mundo. É o poder de Deus curando, sarando pessoas, libertando os corações para se arraigar na salvação em Cristo Jesus. Levanta a tua mão em nome de Jesus.